Boa noite, igreja. Antes de dar início na mensagem a ser trazida hoje, quem são os nossos aniversariantes de fevereiro? Vem aqui na frente, deixa eu orar por vocês. Eu sei que não oramos esse mês de fevereiro pelos aniversariantes e a igreja tem o hábito, de orar, abençoando os aniversariantes. Se tem alguém da tua família que faz aniversário em fevereiro, você quer também receber essa oração, vem até aqui à frente. Alguém que você sabe que não está na igreja hoje, você quer representar, vem até aqui rapidamente. Glória a Deus. Amém. E vocês como igreja imponham as suas mãos nessa direção, abençoando essas vidas e aqueles que estão sendo trazidos até aqui para receber essas orações. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas. Te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor preparou a vinda de cada um deles nessa terra, Senhor. Assim como o Senhor tem um chamado para cada um deles, Pai, uma obra, um trabalho, um ministério a ser exercido também nas suas vidas, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar saúde, Pai, prosperidade, Senhor, de todas as formas. Abençoa-os, Pai, em tudo aquilo que eles buscarem for a Tua vontade, que se cumpra como a Tua palavra se cumpre, e assim é dita aos nossos corações, Senhor. Que possa existir alegria no coração deles, Pai, em Te buscar cada dia mais e viver o Teu melhor, Senhor. Tudo aquilo que tem sido luta, que tem sido barreira, Senhor, que tem sido impedimento de crescimento, em qualquer área na vida deles, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, coloca a Tua mão amorosa, Senhor, coloca a Tua mão abençoadora, Senhor, a Tua mão que se estende para aqueles que necessitam de Ti, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pelos anos de vida dessas pessoas, Senhor, te peço, Pai, que sejam multiplicados, Senhor, multiplicados com alegria e na Tua presença, e que eles vivam o Teu melhor cada dia a mais, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor, hein? Que Deus abençoe. Eu vou pedir para o Roberto orar aqui pelo início do culto, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e nós cremos que a sua presença é real neste lugar, que o Senhor está preparado para dizer algo tremendo aos nossos corações, que o Senhor já colocou no coração aqui do teu servo, e que eu creio que esteja fervilhando no coração dele, Pai. Algo tremendo o Senhor falará conosco aqui hoje. Por isso, Pai, queremos preparar os nossos corações, dizer para Ti que o Senhor tem liberdade no nosso meio, que o Senhor fale tremendamente conosco. Dizer, Pai, que é repreendido todo inimigo da cruz, todo tamponador de ouvidos, todo aquele que tenta gerar distração fora deste lugar. Não há legalidade para você permanecer aqui. O povo de Deus está aqui agora com o coração pronto para receber a direção da parte do Senhor. Usa o teu servo tremendamente, Pai, que ele seja a boca tua neste lugar, por conhecê-lo, Pai, por caminhar com ele. Eu sei que ele não quer a tua glória, Pai, ele quer simplesmente ser canal dela hoje, e assim será, Pai, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe, pastor. Abre sua Bíblia aí no livro de Jeremias, capítulo 18, uma palavra muito gostosa. Eu quero dizer para a igreja que hoje, para preparar essa mensagem, eu estava lá em Ubatuba essa semana. Ontem eu ia viajar de volta hoje, aí eu fiquei inquieto, falei não, eu tenho que ter tempo para ouvir Deus. Minha sogra estava em Angra dos Reis, eu saí de Ubatuba ontem, fui em Angra, voltei para São Paulo, cheguei quase 4 horas da manhã em casa, e fiquei até agora estudando, e Deus falando no meu coração. Aí eu chego aqui, a gente tem um momento de louvor louco na igreja, louco. O louvor dessa igreja é muito bom, todos os grupos de louvor têm feito com que a gente encontre a presença de Deus. E eu quero dizer para vocês, se você não está cheio do Espírito Santo ainda, você está morto, amém? Porque é para você estar cheio do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, os meninos estavam aqui cantando, o grupo estava aqui louvando, e eu senti a presença do Espírito empurrando, e querendo entrar na igreja, e querendo ser derramado. E se você não conhece esse tempo do Espírito Santo ainda, pede para Deus te ressuscitar hoje, porque você está morto. Me perdoe se a palavra te incomoda, mas é para incomodar mesmo. Eu sou pentecoste, eu sou convertido numa igreja pentecoste, e quando eu sinto o mover do Espírito Santo, eu fico sensível demais ao Espírito. Então, eu sei o que Deus tem para falar aqui, amém? Eu trouxe um monte de papel escrito, mas Deus só vai falar o que Ele quiser. Então,
Aquieta o teu coração e diz para o Senhor hoje: fala comigo, Pai. Fala comigo. E se você tem coragem, fala: Espírito Santo, se mexe em mim agora, em nome de Jesus. Amém? Fala para o Espírito Santo mover em você. É um desafio ao Senhor. O inimigo tem nos esfriado, tem nos deixado insensíveis à ação do Espírito. Eu estou com a palavra trêmula, a boca trêmula, de tanto que eu estou cheio da presença de Deus hoje. Amém? Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 4, diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Você está na casa do oleiro? Então ouve a mensagem do Senhor. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Você está esperando Deus refazer você hoje? Hoje é dia de Deus refazer as nossas vidas. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Você pode deixar a vontade de Deus se cumprir na sua vida hoje? Amém? Então senta aí e vamos ver o que Deus trouxe para a gente aqui hoje. Esse livro de Jeremias é um livro fantástico, como todos os outros livros da Bíblia. Mas Jeremias aqui, ele foi extremamente desafiado. Jeremias foi um profeta fora de época. Eu não consigo enxergar Jeremias naquela época. Ele era necessário naquela época, mas ele era um profeta fora de época. Ninguém queria ele. Ninguém queria ouvir o que Jeremias tinha para falar. Um profeta que está falando aquilo que é a boca de Deus sendo usada através do homem, e ninguém quer ouvir. Ele está na época errada. Mas ele insistiu, ele ficou, ele permaneceu ali. Hoje muitos estudiosos chamam Jeremias do profeta chorão. Eu acho isso um extremo desrespeito. Não porque nós não podemos brincar, podemos sim, temos liberdade. Mas se você fala isso sem você trazer de volta a honra de Jeremias, você não sabe o que você está falando. Você está se apegando em lamentações e está esquecendo de Jeremias. Jeremias foi um homem que ele fala para Deus: Senhor, eu sou novo demais, Senhor. Eu não consigo fazer isso que o Senhor está mandando. É muito para mim. Nessa época aqui, Israel e Judá, que eram dois reinos ali divididos, mas com o mesmo Deus, Judá estava extremamente afastado de Deus. Judá estava frio, estava envolvido no pecado, estava vivendo o melhor que tinha para viver, achando que estava junto com Deus, estava caminhando com Deus, mas na realidade estava caminhando sozinho, estava sendo dono das suas próprias pernas, conduzia a sua vida para onde eles mesmos queriam. E algo que me chama muita atenção quando nós lemos o Antigo Testamento é que constantemente nós vemos a palavra do Senhor sendo dita da seguinte maneira: e Deus se desagradou com aquilo que eles fizeram. E eu pergunto hoje, que tanto que nós temos desagradado o coração de Deus? Ou melhor ainda, na contramão dessa pergunta, que tanto que nós temos feito para agradar o coração de Deus? Qual que é a minha responsabilidade como cristão, ou pelo fato de eu poder, nessa liberdade que a Flávia orou aqui, do Brasil ser um país livre, onde nós podemos declarar o nosso amor por Deus, falar de Deus quando e para quem nós quisermos? Quanto que eu tenho agradado o coração de Deus? Quanto que a verdade de Deus ela tem sido exercida fora dessa igreja na minha vida? Quanto que eu tenho vivido Deus da forma que eu estou vivendo aqui nesse púlpito, e desde a hora que eu entrei nessa igreja, e nos outros domingos não tem sido diferente, nas outras quartas, não é glória para ninguém, não é mérito para ninguém, é tudo um conjunto do que tem sido feito. O que tanto que nós temos feito fora dessa igreja. A semana passada, a semana retrasada, eu recebi um vídeo de um outro colega que é pastor, e eu não tive coragem de deixar minha esposa assistir o vídeo. Era um vídeo do Estado Islâmico com as execuções reais dos cristãos pelo Estado Islâmico, pelas mãos do Estado Islâmico. E eu chorei assistindo aquele vídeo. Eu chorei porque naquele momento eu disse: eu não preciso ser cristão. Se eu não viver isso, eu não preciso dizer, não dizer que eu sou cristão. Mas eu fiquei imaginando o que as famílias daquelas pessoas estavam vivendo.
o que eles viveram vendo aquelas cenas. E ali eu entendi realmente que o morrer em Cristo hoje se torna lucro quando você fez a sua parte para Cristo. Aquelas pessoas estavam sendo executadas e foram executadas de uma forma extremamente violenta por não negar a Cristo. E quando você se cala saindo dessa igreja e vivendo o teu cotidiano normal, você está negando a Cristo. E quando você não tem coragem de falar do amor de Deus e de procurar se sentir sensível com a presença do Espírito, um Espírito que o apóstolo Paulo disse que nós somos vasos, somos instrumentos, somos santuários do Espírito Santo, um Espírito que você não consegue sentir a presença dEle, que tanto que nós estamos agradando o coração de Deus. É muito ruim lembrarmos que dentro dos 12 discípulos, os 12 apóstolos, existia um Judas. Todos nós enxergamos Pedro na vida de alguém. Todos nós enxergamos Tomé em algum momento na vida de alguém. Todos nós enxergamos um João, o discípulo amoroso, do amor nós enxergamos, mas ninguém quer ser Judas. Ninguém quer ser chamado de Judas, ninguém quer ser apontado como Judas. Mas eu me pergunto, quantas vezes o nosso silêncio não nos torna um Judas? Quantas vezes a nossa falta de iniciativa, quantas vezes a nossa disposição para levantar a nossa voz e dizer não, existe um Deus sim, quantas chacotas têm sido feitas com cristãos, quanta ironia tem sido feita com políticos cristãos corruptos que têm destruído a imagem nesse Brasil de um cristianismo verdadeiro que ainda existe. Eu quero dizer que esse cristianismo existe aqui hoje, em nome de Jesus. Esse cristianismo não morreu, esse cristianismo é vivo. Mas nós precisamos alimentá-lo, porque se nós não alimentamos o nosso cristianismo, ele morre, ele adormece, ele fica travado, ele se enfraquece, ele fica raquítico, ele se torna um cristianismo xoxo, sem ação, sem atitude. Como é gostoso olhar para vocês e ver vocês entrando nessa igreja e sorrindo, e pessoas novas chegando com cara de curioso e as coisas acontecendo. Como é gostoso ver as pessoas pulando, cantando, dançando, aplaudindo ao Senhor na hora do louvor. Mas qual que é a nossa verdade depois que nós saímos daqui? Qual que é o tempo que nós estamos dispostos a oferecer para o Senhor? Eu vejo tanta besteira na rede social, tanta besteira. Vocês têm me visto pouco na rede social. Alguma vez eu faço uma postagem de algum teólogo, de algum homem ou mulher de Deus que trouxe uma boa frase que nos direciona a lembrar que existe um Deus naquele dia, então eu posto. Fora disso eu não posto mais nada, a minha vida é um problema meu. Não que eu tenha que esconder alguma coisa de ninguém, eu não tenho que esconder nada de ninguém. Mas nós mostramos tanto o bolo que nós comemos, o prato delicioso que nós temos, a mesa farta que nós temos, enquanto existem pessoas nessa igreja que estão passando necessidade. Sabiam disso? Não é um julgamento, me perdoe. Nós temos direito de expressão, podemos fazer o que quiser. Mas nós temos pessoas... Está sabendo da cesta básica que é para ser montada aqui? Quem está sabendo da cesta básica de alimentos que era para ter sido trazido? Nós já tivemos isso, né, Leila? Lá atrás, a Leila administrou isso. Nós tínhamos o nosso primeiro domingo de Santa Ceia. Era o domingo onde nós trazíamos o quilo. Nós trazíamos produtos e montávamos muitas cestas, né? Abençoamos muito Terra Preta, muitas pessoas de outras regiões que estavam conosco, me perdoem não lembrar. E nós em algum momento paramos, mas hoje nós estamos vivendo um momento de crise, existem pessoas desempregadas. Existem pessoas que estão passando necessidade. Pastor Bruno pediu para nós fazermos novamente esse trabalho da campanha. Nós nunca deveríamos ter parado. Nunca. Eu quero aproveitar para falar para vocês isso. Domingo que vem é o nosso primeiro domingo. Tragam alimento. Eu estou pedindo como pastor nessa igreja, traga um alimento. Traga o que Deus tocar no teu coração.
Não é um ingresso que você vai pagar, não, para assistir o culto. É para abençoar uma vida. E vamos levantar isso nessa igreja novamente. Vamos abençoar vidas. Se você quiser trazer uma cesta inteira, que Deus te abençoe. Que Deus toque no teu coração. Amém? Aquilo que nós fazemos aqui, o que a nossa mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo também. Nós simplesmente abençoamos. Então entenda, Jeremias, ele foi um profeta fora de época, mas ele foi um homem que ele não escondeu a sua fé. Ele foi um homem que ele não escondeu o seu chamado. Deus ainda prepara ele e diz assim para ele: Jeremias, eu vou estar com você, porque eles vão te perseguir, eles vão querer te matar. Eles vão se revoltar contra você, mas não tema, eu estarei junto com você. E nós temos a liberdade de expressão. É muito difícil você começar a falar de Deus para alguém e a pessoa falar para você: eu não quero mais ouvir. Eu vou ser franco, eu acho que em toda a minha vida cristã aconteceu isso 2 ou 3 vezes no máximo. No máximo. E ainda foi em ambiente de trabalho. E uma delas eu lembrei com clareza aqui, que depois num outro dia a pessoa veio e pediu para mim falar de Deus para ela. A mesma que falou que não queria mais falar naquele momento. Então Jeremias, ele era um homem preocupado com um povo que estava afastado da presença de Deus. Se você vem aqui na igreja hoje, você está levando alguma coisa embora. Você não vai sair daqui vazio. Você está entendendo isso? Você não vai sair daqui vazio. Você só vai sair daqui vazio se você quiser, porque se você entrou vazio, você tem tudo para sair daqui cheio. Nós nunca, quando nos apresentamos diante do Senhor, eu não estou falando no culto de hoje, eu estou falando de você se apresentar na presença do Senhor. Se você dobrar o teu joelho na tua casa, não precisa nem dobrar o joelho. Eu levanto, eu moro numa chácara muito gostosa, é só mato, eu gosto de mato. Eu levanto, eu fico orando, eu vou para um lado, eu vou para o outro, oro com a minha esposa. Né? O joelho é um detalhe, se você quiser dobrar, é um momento teu com Deus. O joelho pode estar todo mundo aqui cantando e dançando na tua presença, que eu não tenho nem ritmo para cantar, e você pode estar de joelho, isso é um problema teu. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, o Senhor está disposto a nos encher. E se o Senhor, Ele te enche, é porque Ele quer que você transborde e leve isso adiante, não fique só com você. Não é só para você. Não dá para nós acreditarmos que existe um mundo aí fora carente, necessitado, e nós estamos fazendo a nossa parte. A minha ordenação pastoral me trouxe algo que eu só entendi depois da ordenação pastoral. A minha responsabilidade com vocês, ela se tornou a mesma. Mas a minha responsabilidade fora daqui, ela se tornou muito maior. Com vocês, eu digo que se tornou, permaneceu a mesma, ficou a mesma. Nós somos 4 pastores aqui dentro para 100 pessoas, 200 pessoas. Isso é ridículo. Qualquer um de vocês aqui que precisar de um gabinete amanhã, hoje, vocês vão ter. Bom, hoje eu não sei, que hoje estou só eu, né? Se for 2, já não deu certo. Mas tem os diáconos aí que são ungidos, são consagrados aqui nessa igreja. Precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, se existe um tempo para eu falar do Senhor, esse tempo é agora. Existem pessoas carentes, necessitadas, desejosas de ouvir falar de Deus de um jeito que elas não sabem. Enquanto isso, existem pessoas, até mesmo pregadores, líderes religiosos, que escondem essa alegria da sua igreja, não permitem que a sua igreja cresça. Outro dia eu fui lavar o meu carro, coisa que eu não faço, tá? Eu tenho ele há 1 ano, eu tirei 0, eu lavei ele uma vez só. Não, 2, né? O Michel quebrou o galho para mim uma vez, né, Michel? Quem precisar de uma lavagem a seco, fala com o Michelzinho. Tá no ramo ainda, Michel? Tá lá, tá no ramo. Fala com ele que fica show. 2 vezes. E esse rapaz que lavou o meu carro, ele era um cara extremamente mundano lá em São Roque. E Clodoaldo, sabe, o Tião, borracheiro. E eu cheguei lá, o cara estava convertido. E como é bom você ver um cara que era mundano da bagunça convertido, né? Tudo que o cara tinha para falar de besteira, ele multiplicou para falar de Cristo.
né? Toda a alegria que ele tinha para te atrair para o mundo, ele multiplicou para falar de Cristo. É um negócio muito interessante. Tanto que eu ia deixar o carro embora, mas eu vi, chegou um cara, ele estava mexendo no pneu, falando Deus é bom, não sei o quê. Tal. Aí chegou outro, ele foi pregar para o cara, abandonou o pneu do outro aqui, meio que aberto. Eu falei, eu vou ver esse cara, né? E falando um monte de Deus ali, falando de Deus, mas falando tanta besteira. Olha, mas o interessante é que para quem não tem nada, aquele monte de besteira remetia as pessoas a Jesus. E ele tinha disposição, ele tinha vontade. E aí eu falei para ele assim, ó, Tião, estuda, Tião, se você quiser eu trago umas apostilas para você, né? Te trago aí um resumo de Velho Testamento para você começar a ler, um resumo de Novo Testamento. Aí ele olhou para mim e falou assim, pastor, a letra mata. É o Espírito que vivifica. Falei, amém, Tião. Onde está escrito isso? Aí ele, na Bíblia? Precisa de conhecimento, amém? Precisamos de conhecimento, mas enfim. Jeremias era um homem que ele desejava fazer a vontade de Deus, ele não desistiu. Mas é engraçado que quando você tem um trabalho sendo feito, e você começa a desenvolver esse trabalho, você sempre vai encontrar lutas. Pode ser em qualquer área. Pode ser no profissional, pode ser na igreja ministerial, pode ser em qualquer área. Um casamento, para ele ser mantido, ele precisa de muito trabalho. Das duas partes. É importante. Casamento não sobrevive sem que as duas partes se empenhem em fazer o melhor um para o outro. Eu costumo dizer que o maior erro de um casal é quando ele se casa, quando ele já está no seu tempo de casamento, ele entender que ele se casou para ser feliz. Esse é o pior erro, é a pior visão que uma pessoa pode ter no casamento. Diante de Deus, nós nos casamos para fazer o outro feliz. A tua felicidade tem que se completar na felicidade do outro. Amém? E como cristãos, da mesma forma, nós temos que ter a nossa felicidade voltada à felicidade do outro. Então Jeremias, ele era um homem preocupado com um povo que ia ser corrigido. É interessante, eu estava lendo o livro de Jeremias de novo, eu estava pensando Jonas no lugar de Jeremias. Coitado desse povo. Coitado desse povo. Jonas já ia enfiar o pé e falar para Deus, não, esse povo está pisando na bola mesmo, tem que ser corrigido, faz o que o Senhor quiser, manda Nabucodonosor, traz a Babilônia, deixa os caras cativos, depois de 70 anos o Senhor liberta, mas não fala comigo, me deixa sossegado. Jeremias não fez isso. Jeremias foi um homem que correu atrás. Ele lutou a favor de um povo que temia em desobedecer a Deus. E não é interessante isso? Lutar a favor de alguém que é teimoso, que insiste em desobedecer a Deus. Se nós lermos todos os capítulos anteriores, todos, Deus mandava a Jeremias falar insistentemente tudo que Deus lhe mostrava. Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo isso, Deus, é isso mesmo. E agora, Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo isso, também é isso mesmo, então vai lá e fala. Aí ele ia lá e falava, aí os caras queriam matar ele, aí ele tinha que sair correndo. Aí ele voltava para Deus e falava, e agora, Senhor, o que eu faço? Deus falava, fala de novo. Sabe por quê, igreja? Quando Deus começa a falar as coisas, e nós não queremos ouvir, nós começamos a afastar as pessoas que estão falando. A Bíblia, ela se torna fechada na nossa casa, no nosso lar, quando nós não queremos deixar Deus falar nas nossas vidas. O programa de televisão, ele se torna mais atrativo do que uma mensagem, um DVD gospel, alguma coisa assim, quando nós não queremos ouvir Deus falar. Porque quando Deus quer falar, Ele fala. E não importa se o que Deus quer nos falar é agradável aos nossos ouvidos ou não, é a voz de Deus e nós temos que estar sensíveis para receber aquilo que Deus quer falar. E Jeremias, ele não temeu isso daí, ele falou, não, eu vou lá, eu faço. Só que agora chega aqui no capítulo 18, e aí nós lemos essa passagem onde Deus fala para Jeremias, Jeremias, vai lá, desce até a casa do oleiro, e dá uma olhada lá o que está acontecendo. E o interessante disso, igreja, é que assim, quando Deus mandou Jeremias descer, porque Jeremias ele estava cansado, ele estava desanimando,
Ele estava falando para Deus: Senhor, está difícil. Esse povo é rebelde, esse povo não está nem aí, esse povo não me ouve. Eu estou fazendo aqui, né, um complemento, né, da minha visão do diálogo ali de Jeremias e Deus. Mas aí Deus fala para ele: desce até a casa do oleiro, que eu quero falar com você. E aí quando Jeremias chega e olha aquela cena do oleiro amassando barro, moldando barro, e aí o barro se quebra, e ele faz novamente o vaso, ele faz um vaso novo. Aí Jeremias entende, e ele entende o quê? Algo que para mim foi extremamente profundo. Quando Deus fala assim para Jeremias: Jeremias, você está cansado? Você não sabe o que fazer? Você não sabe o que falar? Você não sabe como falar? Você não sabe como atrair o povo? Você não fez faculdade de marketing, de publicidade? Não sabe o que fazer para agradar os caras? Ele fala: vai lá na casa do oleiro. Quando ele está dizendo para Jeremias: vai na casa do oleiro, ele não está dizendo assim: vai lá que eu vou te dar um sonho novo que eu sonhei para esse povo. Ele está dizendo assim: vai lá que eu vou renovar o meu sonho que eu sonhei para esse povo. E o que Deus quer nas nossas vidas hoje é renovar os sonhos dele na nossa vida. Eu queria que você entendesse isso. Eu já preguei aqui outra vez sobre sonhos. E existem sonhos que Deus quer sonhar na tua vida e você não está deixando Deus sonhar. Ou pior ainda, existem sonhos de Deus que você já matou. E Deus não parou de sonhar esse sonho ainda. Você já falou: não, isso não é para mim, não é o meu tempo. Não, isso não vai acontecer. Ou aí nós ficamos: por quê? Por quê? Por que as coisas acontecem? Ou por que não acontecem? Ou por que estão acontecendo dessa forma? E Deus, tudo que Ele está falando para a gente é: deixa eu sonhar esse sonho para você. O sonho que você está sonhando não é meu. Mas o sonho que eu quero sonhar para você vai te encher, vai te enriquecer. Vai ser o melhor sonho da tua vida. Assim como ele diz através do profeta Isaías: porque os meus caminhos não são os seus caminhos. Os caminhos do Senhor são os caminhos perfeitos. São os caminhos que nos conduzem, são os caminhos que nos levam. Não são os caminhos que nós desejamos, que nós queremos. Então Deus, ele chama Jeremias e fala para ele: não são novos sonhos. São os mesmos sonhos, mas aprenda a lidar com eles agora. E esse mesmo Deus que chamou Jeremias naquele dia, Ele está nos chamando hoje também. Ele está dizendo para nós também: existe um novo tempo para você, mas com os mesmos sonhos. Existem sonhos que você está desejando, mas esses sonhos eu ainda vou sonhar na sua vida, mas eu preciso sonhar outros sonhos primeiro. Existem etapas na nossa vida como cristãos que nós queremos pular e não dá para pular. Como cristão não dá para pular. Você tem que viver uma época, uma etapa de cada vez. Mas tenha uma certeza: Deus, ele quer renovar os seus sonhos. Peça para Ele para que haja renovação na sua vida hoje e diga para Ele: Senhor, renova a minha vida. Me enche, Senhor. Me enche. Jeremias, quando ele olha para o oleiro mexendo no barro, fazendo vaso, eu creio que o coração daquele homem foi mais ou menos o que aconteceu na igreja aqui hoje, domingo passado. Eu estou dizendo na hora do louvor. É um momento para você olhar para Deus e dizer assim: Deus, me renova. Me renova. Achei bonitinho o Éder falar assim: vou cantar um louvor antigo. O pastor Cláudio nem estava aqui. Vou cantar um louvor antigo, mas um louvor antigo que nos remete ao primeiro amor. Amor, um louvor antigo que faz um homem de quase 50 anos se sentir uma criança diante de Deus. Porque quando o Espírito Santo, ele toca em você, ele te enche, você se torna uma criança. Amém? Por falar em criança e não fugindo da mensagem, mas dentro da igreja, constantemente o pastor Bruno fala de quando eu me converti lá atrás. Da igreja que era cheio dos mano e dos polícia. Eu fui policial 27 anos, né? Quem não sabe vai ficar sabendo pela milionésima vez aí, quem já sabe, né? Mas é necessário. E realmente era assim. Minha vida era assim. Eu era um profissional da área da segurança, eu sempre trabalhei em periferia. No dia que eu nasci, meu pai entrou na polícia. No dia que eu entrei na polícia, mataram meu pai. Então eu fui um cara com a cabeça meio virada. Só que eu me tornei um excelente profissional. Eu tenho altas condecorações na PM. Né? E eu era um cara que eu tinha visão para o crime. Então,
eu olhava uma situação, para mim tudo estava errado, para mim eu enxergava o pior das pessoas, tá? Então, outro dia até falei aqui, não sei se foi na consagração, se eu olhasse uma senhorinha, que nem minha sogra lá, 78 anos, tudo bem, minha sogra? Ama a senhora, tá? Saindo do mercado com uma sacolinha de plástico, e tivesse uma latinha de ervilha ali dentro, gente, ou duas, né? Eu já ia ficar preocupado que estava carregando ali dentro. Era uma latinha de ervilha ou era uma arma? O que aconteceu? Entendeu? Então, eu olhava, não ia abordar também, né? Minha sogra lá, que bênção, né? Já imaginou dando enquadro na minha sogra, perdi a amizade, né? Então, eu enxergava o pior dos outros. E essa é a visão de quem trabalha na área da segurança. Porque se você trabalha contra o mal, você tem que enxergar o que é mal, tá? E nessa época eu não era convertido. E realmente a minha frase para o pastor Bruno foi isso. Para mim não existe ex-nada. Uma vez sendo, e acabou. Né? Então, para mim era isso. E ainda tinha uns 3 ou 4 colegas lá que tinham a mesma visão, e reforçava, né? Era difícil mudar a visão. Só que aí Deus vai mudando o coração da gente. Aí Deus vai mexendo no coração da gente. Aí, como um homem de Deus, hoje, eu não me preocupo mais com o pior das pessoas, ao contrário. Eu me preocupo com o que elas têm de melhor. Amém? Porque veja bem uma coisa. Quando você se preocupa, agora esquece eu como polícia, eu como cristão. Se eu tiver que me preocupar com o pior de algum de vocês, ficar olhando o defeito de algum de vocês, aos meus olhos, né? Aos meus olhos, às vezes o defeito da pessoa não existe, está somente nos meus olhos, né? Então, se eu ficar olhando o defeito das pessoas, eu perco o que tem de Deus na vida dela. Amém? E aí, o que acontece comigo? Aí eu entro que nem naquela situação dos caras que levaram a mulher pega em adultério para Jesus. Eu sou aquele que está tirando a pedra, mas na hora de olhar para mim mesmo, eu tenho que largar a minha pedra e ir embora, porque senão a minha pedra ela vai contra mim. Como cristão, como um homem, uma mulher de Deus, você não tem o direito de enxergar o pior das pessoas. Você não tem o direito. É difícil falar isso de púlpito, mas é uma verdade. Você não tem o direito nem da tua mãe, do teu pai, nem do teu filho, nem do teu marido, da tua mulher. Você não tem esse direito. Você tem o direito de conduzir as pessoas a Deus. Você tem obrigação disso, de enxergar defeito nos outros. Ah, mas ele é assim, ela é assado. Não. Quem sou eu melhor do que os outros? Quem sou eu? Às vezes nós temos que ser um pouco duros conosco. Às vezes você tem que olhar para dentro de você e falar para Deus: extrai o meu pior de dentro de mim, porque senão o Senhor não vai conseguir habitar aqui. Tira o teu pior, o meu pior de dentro de mim, Senhor, extrai. O meu pior, aquilo que não te agrada, tira de dentro de mim. Amém? Então, quando o pastor Bruno falar isso daí de novo, vocês já me perdoam, tá bom? Ficou só esclarecido isso. Então, olha só, o que é extremamente necessário para as nossas vidas, para que nós possamos nos tornar pessoas conforme a vontade de Deus, realmente conforme a vontade de Deus, é nós nos deixarmos ser moldados pela mão do oleiro. Nós também somos vasos e nós estamos cheios de formas deformadas, moldadas pelas nossas próprias mãos. Ou será que a minha mão, para dar destino e direção à minha vida, é melhor do que a mão de Deus? Será que eu sei exatamente o que é melhor para mim e Deus não sabe? Será que eu posso dar destino na minha vida e tirar a mão de Deus de mim e dizer: não, eu do jeito que sou, eu estou bem? Eu mesmo me moldei? Acabei de dizer, o meu padrão humano era deficiente em vista ao padrão de Cristo. Entenda uma coisa, todos nós como vaso, nós fomos feitos do barro, assim como a criação, assim como Adão, o primeiro homem, do pó, fomos feitos dessa forma. Infelizmente, em algum momento, tem gente que acha que não é vaso de barro não, é de porcelana. Eu não estou falando só de cristão, eu estou falando em geral. Se você for falar isso para as pessoas, algumas pessoas elas vão falar: não, você é de barro, eu sou de porcelana, sou de porcelanato. Sou de porcelanato e tem um detalhe, eu tenho brilho, né? E ainda tem alguém que fez um desenhozinho ali, japonês, chinês, uns negócios bem complicados ali. Mas entenda,
o único brilho que Deus espera que exista em nós é aquilo para qual nós somos chamados, ser a luz do mundo. É resplandecer a presença do Espírito nas nossas vidas. Sem a presença do Espírito nós não somos nada. Jeremias, ele em algum momento, ele só se cansou, mas ele não desistiu. Jeremias, ele não chegou para Deus e disse: Deus, a palavra é pesada demais. E olha, eu estou cansado de ouvir igreja falar de palavra pesada demais. Eu faço uma reflexão da seguinte forma, eu vou pegar o meu lado profissional de novo. Todo país tem as suas leis. Toda instituição tem os seus procedimentos internos. Então, como população de uma nação, nós seguimos as leis da nossa nação, do nosso país. Entenda uma coisa, a lei, o peso da lei só existe por fora da lei. O peso da lei só existe para quem está fora da lei. Deus, quando deu a lei para Moisés, foi exatamente por isso. Moisés falou: Deus, eu não aguento mais, esse povo é da bagunça, Deus. Esse povo é insano, os caras não pensam, os caras fazem um negócio louco. O cara casou ontem, chegou aqui, falou que a mulher não é o que ele queria, e já quer separar, né? O outro vendeu um jumentinho para o outro lá, mas o jumento estava com os 2 olhos cegos, e não dá para destrocar. E aí Deus vai e fala: então vamos colocar a lei, vamos colocar a lei. A lei, ela serve para estabelecer a ordem. Mas o peso da lei, ele só existe para quem parte para a desordem. Você entende isso? Você só vai saber o que é uma pena de roubo se você roubar. Se você não roubar, você nunca vai saber. Você só vai saber o que é uma multa de alta velocidade se você ultrapassar o limite da pista. Senão você nunca vai saber. Então a lei, ela só existe para quem age fora da lei. Para quem age dentro da lei, isso é que nem criança dentro de casa. A mãe fala: não faça isso, isso e aquilo. Se ele não fizer, ele está de boa. Mas criança, né? Qual criança que faz, que a mãe manda? Né? Sempre dá um jeitinho. E mãe, quando não tem uma lei para alguma coisa que a criança fez, ela cria uma lei, não é isso? Ela vai lá: isso não podia, mãe, mas a senhora não tinha falado, mas eu estou falando agora. Pronto, a casa caiu, é lei. Né? E sobra para os pais também, se falar alguma coisa na hora, né? Vamos voltar para cá. Mas palavras duras, elas são necessárias em algum momento para nos atrair de volta, porque você está saindo do padrão, da ordem. Então a palavra dura, quando ela é dura, não é para você rejeitar, é para você avaliar, é para você observar. Esse negócio de falar que tem que ver o que a igreja quer ouvir, uma ova. Eu não fui chamado para isso. Eu já tentei me calar diversas vezes, pregar ensino, eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Também não estou aqui para corrigir ninguém, eu não sou melhor que o pior daqui. Mas o que Deus colocar no meu coração para falar, eu vou falar. Visão minha, igreja não é consultório. Pastor não é psicólogo, tirando a pastora Mônica, que estudou aí 5 anos. Pastor não é psicólogo. E mensagem, gente, não é palavra de autoajuda, não. É para que haja correção. É para mudança, é para transformação. Se você não sentir uma palavra pesada, dura, é porque você está fazendo a vontade do diabo, você não está fazendo nada. Você não precisa nem pecar para estar fazendo a vontade do diabo. Basta você não fazer a vontade de Deus. Basta você se calar. E não dá. Não dá. O nosso Deus, Ele é um só. Ontem, hoje, sempre, amanhã, sempre será. Ele não vai mudar. Porque os nossos conceitos mudaram. Porque os tempos mudaram. Porque a igreja mudou. Eu não quero a igreja mudada, eu quero a igreja de antigamente. Eu quero a igreja de Pentecoste, é essa igreja que eu quero. Eu não quero a igreja de hoje, de verdade. Se Jesus Cristo pregasse esse evangelho aqui, ninguém se convertia. Ninguém se convertia. Eu ouvi essa frase e postei ela, achei linda. Se Jesus Cristo pregasse o evangelho que se prega em púlpito hoje, não teria conversão. Jesus Cristo pregou um evangelho que ia levar ele para a morte. E é isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera da tua vida. Que você lembre que existe lá em Atos 2, o dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado. E ele está para ser derramado hoje, se você deixar.
Ele está para ser derramado, é para encher. É para encher, não é para esvaziar, não. É para encher, é para você falar, existe um Espírito Santo que eu sinto. Você tem que olhar para a sua pele e ver o pelo arrepiar e falar, é o meu Espírito, é o Espírito de Deus. Está sobre a igreja, está sobre a minha vida. Aí você olha para Deus e fala, agora sim, eu sou a tua igreja. Agora eu sou a tua igreja. Enquanto a gente continuar calado, querendo ouvir palavra que ajuda. Eu quero que alguém me ajude a ser mais louco por Deus. Não dá para a gente ser adormecido. A igreja adormeceu, gente. A igreja adormeceu. E quando nós fazemos isso, Deus vem e opera o seu milagre sobre a nossa vida. Sabe por que esse mensalão está acontecendo? Petrobras, não sei. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque a igreja está fazendo isso daqui. Quer dizer que nós vamos viver um Brasil melhor? Não. Mas quer dizer que nós vamos viver um Brasil com dignidade. Amém? Nós vamos viver um país com dignidade. Aonde a corrupção ela vai sair até de dentro da igreja, de quem nos representa lá. Tinha um deputado carioca, é um cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E esse cara foi falar na Câmara dos Deputados. O cara levou a Bíblia. O cara levou a Bíblia e falou para a bancada cristã, não sei se alguém viu esse vídeo. Ele falou para a bancada cristã, não se decepciona não. Não fica com vergonha desse cara não queira morrer, não queira parar. Não sei se foi mais ou menos isso, porque ele disse, está escrito. Isso ia acontecer, mas Deus também disse, está escrito. Que tudo aquilo que é encoberto vai ser revelado. E o nome do Senhor não vai ser envergonhado. Amém? E enquanto existirem homens e mulheres dispostos a estarem cheios da presença de Deus, o cara falou em línguas. Você viu? Você viu um outro vídeo dele, um segundo vídeo? Ele fala em línguas, ele começa a proclamar em línguas dentro do congresso. E ele começa a falar, existe um Deus. E ele fala, existem políticos aqui também que são certos, que são honestos. Então não se envergonha não. É falar, igreja. Jeremias falou, Deus, eu não sei mais o que fazer. E antes que eu fique louco, que nem Elias e corra para a caverna, me ajuda. E aí Deus falou para ele, então vem aqui. Vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Se você não consegue enxergar o que eu estou falando, vem enxergar o que eu posso fazer, o que eu quero fazer. Eu quero te amassar. Eu quero te amassar e tirar a tua imperfeição. Eu quero tirar a imperfeição desse povo, para mesmo que eles sofram com ele sendo amassado, depois de 70 anos eles vão ser restaurados. Jeremias escreve isso daí porque vai ter um cara que vai chamar Daniel, e quando ele lê isso daqui ele vai enlouquecer. Porque esse cara vai ser chamado por mim também. E quando ele entender o que você escreveu, ele vai falar, o meu Deus não me desamparou, o meu Deus não me deixou, não importa quais sejam os meus problemas. É um tempo de escravidão, é um tempo de prisão, mas não interessa, não importa. É um tempo de pecado, não importa. O que importa é que Deus hoje, Ele pode e Ele quer renovar e restaurar a minha e a sua vida. Ele quer nos fazer um vaso novo, Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar, Ele quer fazer de nós pessoas diferentes, pessoas desejosas, envolvidas, pessoas que digam assim, Senhor, eu posso dar a minha vida por Ti, e que isso seja uma verdade, não seja uma frase falsa, dita de qualquer forma, de uma forma ilícita até mesmo diante do Espírito Santo, porque é uma mentira. Mas você dizer, Senhor, eu estou disposto, Pai, a dar minha vida pelo Senhor. Enquanto você não estiver disposto a dar a palavra de Deus para uma pessoa que você não conhece, ou que você até conhece e você tem vergonha do Evangelho, você não está disposto a dar a tua vida pelo Senhor. Esquece isso. Esquece isso, isso não é verdade. Roberto orou aqui, dá glória de Deus. Eu não quero a glória de Deus mesmo, Roberto. Eu não quero, eu não posso querer. Eu não posso querer porque eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi quando eu conheci o Espírito Santo de Deus, que a glória de Deus, ela é de Deus. Aquilo que eu faço tem que ser Deus fazendo, porque quando eu fizer, todo mundo vai ver que sou eu. E eu não quero ser visto. Eu posso ser lembrado, mas visto e adorado não. Visto e exaltado não. Exaltado o Senhor. Paulo e Barnabé.
Paulo e Barnabé entram numa cidade, expulsam um demônio, fazem lá os seus milagres, aí o povo olha para eles e fala, são 2 deuses, lembra disso? Está lá em Atos. São 2 deuses. Paulo e Barnabé não titubearam, foram muito rápido, rasgaram as vestes, se lançaram no chão, olharam para as pessoas e disseram, vocês estão loucos, nós somos pessoas comuns igual a vocês, o que está em nós é o Espírito de Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, seja dado ao Senhor. Pedro e João entram no templo, tem um aleijado ali, ele diz, moeda, moeda, me dá uma moeda, e quem foi que disse que Pedro não tinha nenhuma moeda aquele dia, diga para mim. Aonde está escrito que ele não tinha nenhuma moeda? Aonde que disse que ele não podia ir na casa dele, lá na reunião dos apóstolos, lá buscar uma moeda? Quem sabe a distância do templo até onde eles estavam morando? Não tinha nenhuma moeda. Se lá a Bíblia também diz que o trabalho se multiplicava, e que todo mundo vendia tudo que tinha, e que dividia entre eles, e que a obra crescia, por que ele disse que não tinha nenhuma moeda? Ele mentiu? Foi isso? Hã? Não, é que a moeda fazia o homem permanecer aleijado. Não tenho nem ouro nem prata, para te dar não, mas aquilo que eu tenho eu te dou. A presença do Espírito Santo na minha vida, levanta e anda. Levanta e anda. Quantos aleijados têm passado à nossa volta? Outro dia, me permite? Estava conversando com a pastora ali atrás, a pastora Piva, e a gente estava falando dos milagres de Deus, de como Deus age nas nossas vidas, como Ele nos usa. E aí, dentro das nossas alegrias, que é uma delícia falar de Deus, né? Quando Deus nos usa, né? E aí ela falou assim, pastor, outro dia, eu tinha um homem sentado lá pedindo dinheiro, numa situação lá na beira de rua, né? E aí Deus tocou no coração dela, ela foi falar com o cara. E aí ela chegou para o cara e falou com ele de Deus ali, olhou para ele e falou assim, levanta homem, levanta aí e anda. Aí o cara ficou olhando para a cara dela. Aí ela falou de novo, levanta, 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 sai dessa vida, levanta. Deus tem coisas para a sua vida, levanta. Aí o cara levantou. Aí todo mundo que estava em volta ficou de boca aberta. O cara era aleijado. Pastora Piva, gente, está ali, ó. Não estou falando uma coisa que veio do meu coração, não. Quando Deus quer te usar, se você deixar, Ele vai te usar. Amém? Aí eu até brinquei com ela, falei assim, ainda bem que a senhora não sabia que o cara era aleijado, que senão às vezes a fé da gente vai lá embaixo, né? Às vezes você fala para o cara assim, levanta aí, levanta aí. Mas ela foi usada, ela se deixou ser usada por Deus. Que Deus abençoe tua vida muito, viu, pastora? Deus abençoe tremendamente a sua vida. Então nós precisamos ter esse desafio, nós precisamos enxergar. Existe um Espírito derramado sobre a terra, e esse Espírito é nosso. O privilégio que o cristão tem, que o mundo não tem, é o Espírito Santo de Deus. Esse é nosso. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela a palavra, coisa que os anjos de Deus não conseguem ter. Revelação da palavra, porque o Espírito é nosso. Um novo tempo e um novo templo Deus quer fazer nas nossas vidas. Uma coisa interessante, eu quero encerrar, se o pessoal do louvor pudesse subir aqui. A conversão. Você é convertido? Eu tenho parado de mandar vocês repetirem as coisas, mas hoje eu vou mandar. Vou mandar não, vou pedir, né, viu, Roberto? É pedir, tá? Eu vou pedir. Olha para o teu irmão do lado aí e diz para ele assim, mas presta atenção. A resposta é para os dois, hein? Um vai perguntar, mas a resposta é para os dois. Você é convertido mesmo? Ninguém olha para mim não, só olha um para o outro aí. Alguém aí ouviu uma negativa? Não fale, senão vai constranger a pessoa do lado. Não faz isso, irmão. Irmão, entenda uma coisa. A conversão, ela nos obriga a nos tornarmos diferentes do que nós éramos. Conversão não permite você continuar sendo a mesma pessoa. É impossível você permanecer com os mesmos hábitos, com as mesmas posturas, com os mesmos comportamentos. É impossível. Obrigado.
Conversão causa transformação. Se hoje você ainda é movido, levado pelas suas emoções, pelas suas opiniões, pelos seus impulsos que são mais rápidos do que o seu controle, precisa de conversão. Precisa de conversão. Vamos um pouco mais longe. Precisa de conversão, porque a conversão é diária. Porque o pecado é diário. O pecado não cessa no dia que você levanta a sua mãozinha lá e diz: eu aceito esse Jesus. Não, aí ele vem mais intenso. Aí ele fala: não, eu vou derrubar essa pessoa, esse homem, essa mulher. Não vai ser de Deus, não. Se está faltando transformação, está faltando conversão. Isso não é algo pejorativo. Não veja dessa forma. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Jesus Cristo, ele diz assim: só um minutinho. Jesus Cristo, ele diz assim no Evangelho de Lucas: é inevitável que todos pequem. É inevitável que todos pequem. Jesus está dizendo: o pecado é diário. Você vai pecar, mas se você se arrepender, lá no Evangelho de Pedro, 1 Pedro, ele diz assim, 1 João: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Existem pecados que precisam ser entregues diante do Senhor e nós não entregamos. Existem vícios que nós estamos dizendo que conseguimos controlá-los e não conseguimos. Existem erros que nós tratamos como se fosse algo comum, aceito por Deus, e não é. E você sabe disso. E o que te alimenta, endurece o teu coração, é a mão de Satanás, é o inimigo retendo o teu coração e não te permite ser liberto. Pecado de pornografia, pecado de adultério. Eu não estou falando só de adultério consumado no sexo. Eu estou falando do adultério de olhar, de gostar, de desejar. Pornografia na internet, em revistas, bebidas, cigarros. Mas eu quero te dizer uma coisa: hoje é dia de você falar para Deus: Senhor, eu sou um vaso e nas tuas mãos eu quero ser renovado. Às vezes você pode dizer: pastor, mas eu não tenho nada disso que você acabou de falar. O Espírito Santo vai estar dizendo para você agora: eu sei, mas mesmo assim Ele quer dizer: eu quero te fazer um novo vaso. Eu quero que você se torne um cristão sincero. Sabe o que é sincero? Sabe de onde vem a palavra sinceridade? A palavra sinceridade, se eu não me engano, ela vem de Roma. Sincero. Antigamente, os homens, quando faziam os vasos eles tinham muitas finalidades: guarda-joias, bijuterias, apetrechos, até alimento, mas também armazenavam água. E muitas vezes, quando eles faziam os vasos, os potes, na hora de fazer o cozimento, eles rachavam, mas não quebravam.
E todo vaso, para ter a sua beleza, ele era trabalhado com cera. E o artesão que fazia esses vasos, mesmo os que tinham rachadura, ele passava a cera e a cera fechava, porque a cera era grossa. Mas ele, pela sua honestidade, que era necessário até para que ele se mantesse no comércio, porque se ele vendesse um vaso para pôr água, que tivesse rachadura, mesmo com a cera, com o tempo ele ia vazar. Então ele vendia aquele vaso perfeito a um valor, e o que tinha cera por um valor muito inferior, 3, 4 vezes menor. Então aqui estava escrito que era o sincero, eram os puros, eram os perfeitos, era sincero, era verdadeiro. Perdão, é isso mesmo, sinceros, verdadeiros. E aqui os que tinham defeito, você comprava sem ser enganado. Cristão sincero é um cristão que não engana ele mesmo. Cristão sincero é um cristão que não se deixa enganar. E eu não estou falando de você enganar Deus, porque muitas vezes nós nos preocupamos, que nem disse o profeta, de Deus não se zomba, de Deus não dá para enganar, tudo aquilo que semearmos colheremos. Às vezes nós nos preocupamos com isso e ficamos, será que eu estou enganando a Deus? Entenda uma coisa, Deus muitas vezes está olhando para a gente e está dizendo assim, para de enganar você mesmo. Você não está me enganando não, você está enganando você mesmo. Essa dureza que você tem vivido, esse casamento complicado, essa inconstância com os pecados que você criou, essa necessidade de desejar com a sua esposa ou com seu marido coisas que são pornográficas. Trate o seu cônjuge como um ser perfeito, como alguém que agrada a Deus. Esses dias eu vi uma reportagem, aquele ator americano, que é o Julius, o pai do Chris, eu não sei o nome dele. E ele disse num vídeo que ele precisava estar ali fazendo aquele vídeo. Alguém viu esse vídeo? E ele diz que ele era fissurado em pornografia, que ele era viciado em pornografia, e que isso destruiu o casamento dele, porque ele só olhava para as pessoas como um corpo, como um objeto. Não existia respeito. E ele só conseguiu ser curado quando ele declarou que ele tinha um problema. E a Bíblia, ela nos favorece tanto, igreja, porque a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos uns aos outros. Enquanto você mantiver o seu pecado de estimação com você, ele vai continuar sendo alimentado e vivo. Mas quando você confessar o seu pecado, comece confessando ele para Deus. E se você não tiver força para sair dele, venha falar conosco. Mas não deixa mais o diabo tomar conta da tua vida. Não deixa mais o diabo colocar contenda dentro da tua vida, dentro da tua casa, gerar conflitos na tua família, destruir o seu corpo, destruir a sua saúde. Não permita mais isso. A maior mudança de uma família, presta atenção nisso, leva essa frase com você. A maior mudança de uma família, ela começa de forma individual. Ela só pode começar em mim. Você pode repetir isso comigo? A maior mudança da minha casa, da minha família, tem que começar em mim. Me fortalece, Deus. A maior mudança que tem que existir numa sociedade, ela tem que começar em mim. Às vezes no seu serviço você tem até um cargo de liderança, de chefia, mas você não está conseguindo manter, você está com dificuldade. Às vezes é porque você está sendo muito chefe e está sendo pouco líder. O chefe é aquele que cobra resultado, que fala aconteça. O líder é aquele que fala, vem comigo, eu sou o exemplo, conta comigo para aquilo que você tem que fazer. Não desista de mim.
Jeremias não desistiu. Jeremias, eu consigo enxergar que ele tinha no coração dele de que o padrão tinha que mudar. Ele sabia que o povo ia ser amassado, mas ele sabia que o padrão tinha que mudar. Esse ano foi um ano em que os pastores aqui da igreja estão vivendo isso muito intensamente. Romanos 12. Romanos 12. Transformai-vos. Transformai-vos. Leva isso no teu coração. Transformai-vos. Transforma. Não se amolda ao padrão do mundo. Diz para o mundo: não, eu não tenho mais. Você não tem condição mais de me amassar. Você está disposto a deixar o mundo te amassar? Comece a dizer para o mundo: não, eu não posso mais. Irmãos, eu fui alcoólatra, de beber muito. Está ali minha esposa, eu não tenho o que esconder. Nunca escondi de ninguém. Eu fui alcoólatra. Eu fui alcoólatra de tomar o meu café da manhã no bar. Eu fui alcoólatra de sábado e domingo ser um dia só para mim. Eu fui alcoólatra de urinar sangue. O médico falou para mim que os meus rins já eram. Um dia eu fiz uma aliança com a Gilma. E eu falei para ela: nunca mais eu vou te ver chorar por minha causa. Nunca mais eu vou trazer essa infelicidade para dentro da minha casa. Na realidade não foi assim tão fácil para mim, né? Mulher não deixa a gente muito fácil, né? Eu falei para Gilma: eu vou tentar. Ela falou assim: homem não tenta, homem faz. E eu falei: então eu faço. Eu fiquei 9 anos sem colocar uma gota de álcool na boca. Há 15 dias eu fiz uma ressonância dos rins. Meus rins são perfeitos. Perfeitos. Hoje, se eu quiser tomar um vinho, eu tomo. Não tomo. De vez em quando, uma sexta-feira na minha casa, com a minha esposa ou com algum casal dentro da minha casa. Se eu quiser tomar uma lata de cerveja num momento social, eu tomo. Não tomo. O que eu estou dizendo tomo e não tomo é que quem decide sou eu, não é a bebida que decide se eu vou tomar ou não. Amém? Sou eu que tenho o controle dela hoje, não é ela que tem mais controle sobre a minha vida. Amém? Como eu disse aqui, eu antes enxergava o pior dos outros, e eu não quero enxergar o pior de vocês, porque quando eu enxergo o pior de vocês, parece que eu estou com uma pedra na mão e ela vai atingir eu mesmo. Então eu quero enxergar o melhor da igreja. Amém? O Espírito tem que ter domínio sobre a carne. Eu chamei vocês para terminar, mas Deus colocou um pedacinho aqui no meu coração. Amém? Irmãos, entenda uma coisa. Quando você diz para Deus: Senhor, me transforma, me renova. Você veio aqui hoje, você está disposto a ser renovado? Está disposto a viver transformação a partir de hoje? Tá? Você pode dizer: pastor, e você? Tá, eu tô, meu irmão. Eu tô, porque eu quero ser transformado todo dia. Eu quero ser melhor do que eu amanheci hoje. Amanhã eu quero ser melhor. Porque se eu não me preocupar em ser melhor, o mundo me atrai de volta. Ele me traz para o pior. Só que entenda uma coisa: para você ser melhor, você tem que estabelecer o reino de Deus nessa terra. João Batista, quando ele pregava a vinda do Messias, ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 17, depois que Jesus fica sabendo que João Batista foi preso, depois que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto, aí Jesus Cristo diz assim, a Bíblia diz assim no verso 17: e depois disso disse Jesus: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Se essa foi uma palavra trazida da boca de Jesus, dizendo para que exista arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, cadê o reino de Deus? Você acha que está no porvir o reino de Deus?
é isso? Põe a mãozinha no teu coração assim, ó, e tenha certeza, não tenha dúvida não. Fala assim, está aqui. Vamos entender isso daqui rapidamente. O princípio do reino de Deus em nossas vidas se faz quando nós decidimos deixar Ele agir através de nós. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus agir através de você, esse é o princípio. Então você fala assim, a partir de hoje, tudo aquilo que eu permitia, eu não permito mais. Só permitir, hein? Tudo aquilo que eu permitia, eu não permito mais. Esse é o princípio do reino. Só que tem um detalhe, não basta você falar que você serve um Deus. Não basta você falar que Jesus Cristo é Senhor. Não basta você falar que você confessa a Ele como Filho de Deus. Não basta você vir à igreja, ouvir louvores, ficar na sua casa assistindo pregação gospel, ou DVD, sei lá. Não basta. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você está entendendo? Só depende de você? Você está entendendo que só depende de você? Você tem que com o coração crer e com a boca confessar. Com o coração você crê para que a justiça, a graça de Deus, essa graça que você declarou, que ela vai nos seguir na rua, e vai mesmo em nome de Jesus, que isso seja eterno na tua vida, que quando você tropeçar aí fora amanhã ou depois, você seja rápido em se arrepender dos seus maus caminhos, e com a sua boca você confessa para que haja salvação. Eu sou desse Deus, eu não sou assim como eu era, porque às vezes o impulso da carne tenta te levar ao que você era, e você tem que lutar contra você mesmo e declarar com a sua boca: eu sou salvo, eu não sou assim como eu era, eu sou transformado, eu sou convertido, eu estou me moldando ao padrão de Deus, não é mais a mesma coisa. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A ação do mover do Espírito Santo é que nos traz o reino. É só mover do Espírito. Você, na sua convicção, não tem o mover do Espírito. Você, no seu achismo de que eu estou aqui, então eu estou cheio do Espírito. Não. O mover do Espírito, ele te faz sentir que ele está em você. O mover do Espírito, ele te incomoda, ele te emociona, ele te faz pensar, ele te leva daqui para o céu. Que nem a gente costuma dizer, ele nos leva até o céu, ou traz o céu até aqui, né? Leva o céu na terra. Só que entenda alguma coisa que é extremamente importante sobre o reino. Presta atenção nisso. O reino estabelecido em mim e em você, que nem nós declaramos com a nossa mão no nosso coração, ele não é meu. Ele não é meu. Eu não sou o rei desse reino. Se eu me tornar o rei desse reino, esse reino é meu, não é de Deus. Mas se eu me render a esse Deus, o reino vai ser estabelecido em mim, sim, e a presença dele vai reinar através de mim. Amém. A presença dele vai reinar através de mim. Ele é quem deve reinar em mim e ter sobre mim domínio. Se você tem domínio sobre as suas emoções, se você não tem domínio, você deixa as suas emoções fazerem o que você quer. Se você busca o pecado, se você busca o vício, se você busca a pornografia, você tem domínio somente pela sua carne, para fazer o que ela quer. Agora, dominar a carne, de dizer o que ela não quer, só quando você fala para Deus: reina em mim e tem domínio sobre a minha vida. Sendo assim, a mim mesmo só me resta crucificar a minha carne.
Só me resta vencer os meus maus desejos, os meus maus costumes, os meus maus hábitos, abdicar daquilo que me afasta de Deus e pedir para o Espírito Santo agir primeiro em mim, mas agir através de mim. Aí o reino de Deus se estabelece. Se você quer viver esse reino hoje, diga assim: eu sou o impedidor das ações da carne na minha vida. Só quem pode impedir as ações da carne sobre a sua vida é você mesmo. E quando você fizer isso, o Espírito Santo ele vai se estabelecer. E ele vai estabelecer um reino em cada um de nós. O reino de Deus, um único reino. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria chamar os diáconos para virem aqui na frente. Pode ficar aqui na frente, aqui vocês, assim. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos na casa do oleiro. Pode diminuir as luzes para mim? Como todos os dias nós temos, não é um dia diferente. Foi uma mensagem trazida aos nossos corações dessa forma, aonde eu entendo perfeitamente de que a vontade de Deus ela deve prevalecer sempre, não a nossa. Eu entendo que quando nós nos rendemos aos nossos princípios, quando nós nos rendemos ao que nós entendemos que é, e nós dizemos para Deus: age, age, nós fazemos exatamente aquilo que o Espírito quer fazer. Quando você fala para Deus: age, Senhor, me tira daqui. Eu quero te convidar para vir até aqui à frente hoje, para você dizer para Deus: Senhor, me amolda, me faz um novo vaso, me dá direção. Existem áreas na minha vida que eu preciso crescer, Senhor. Existem áreas que eu preciso vencer. Existem áreas que estão além de mim. Existem áreas que sem o Senhor eu jamais vou conseguir. Sabe por que nós somos igreja? Porque nós somos diferentes do mundo. Se nós somos diferentes do mundo, nós temos que parecer com Deus. Eu pedi para os diáconos virem aqui, para vocês virem até a frente e deixar que os diáconos orem por vocês. Eu vou pedir para os diáconos deixar Deus falar. Eu falei aqui no começo, existe uma presença muito grande do Espírito Santo de Deus aqui. E se você quer hoje transformar áreas na sua vida, se você quer hoje vencer obstáculos na sua vida, se você hoje quer ser feito um vaso novo, saia do seu lugar agora e venha até aqui à frente. Às vezes você está lutando lutas que você não está conseguindo vencer, mas hoje é dia de você falar para o Senhor: Senhor, me ajuda. Eu estou pedindo para vocês virem até os diáconos, porque os nossos diáconos, eles foram ungidos nessa igreja, eles são ordenados diáconos nessa igreja. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente. Não fica no teu lugar não. Fala para Deus: Pai, faz de mim um vaso novo. Pedir para o louvor e cantando para a gente. E pedir para você no teu lugar e fazendo a tua oração. Abençoa, Pai. Abençoa, Deus.
purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
ti estou e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluias. Aleluias. Aleluias, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Porque diante das nossas imperfeições, Pai, o Senhor nos faz um vaso novo, Deus. Obrigado, Pai, porque sem o Senhor nós não conseguiríamos, Pai. Sem o Senhor nós não estaríamos aqui, Senhor. Mas no Senhor nós nos sentimos renovados, Pai. Nós nos sentimos cheios de coragem, Senhor, para vencer as lutas, Pai. Nós sabemos, Pai, que tudo aquilo que é difícil aos nossos olhos, com o Senhor, Pai, nós seremos sim mais do que vencedores. E aquilo, Pai, que é impossível, Deus, o impossível o Senhor toma nas tuas mãos. O impossível o Senhor nos dá, Pai, como conquista, como vitória, como um novo tempo. Não importa quantas vezes o Senhor tenha que nos amassar, Pai, mas não desista de nós, Deus, não desista de nós. Nos molde, nos faça um novo vaso, Senhor. Corrige as nossas imperfeições. Queremos tirar, Pai, toda a brecha. Existem pessoas aqui hoje que têm se sentido desqualificado para viver esse tempo da igreja. Existem pessoas aqui hoje que não estão conseguindo viver esse tempo. Estão na igreja, mas se sentem impuros, ou se sentem desqualificados de alguma forma. Sentem que erraram, que pecaram, que agiram de alguma forma errada contra alguém, contra alguma igreja, contra alguma pessoa, ou às vezes dentro da sua própria família. Mas entenda uma coisa, eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, não. Quem que te qualificou para te desqualificar? Presta atenção no que eu estou falando. Ninguém tem o direito de desqualificar ninguém. Uma mãe educa o seu filho, e se um dia lá na frente ele errar, ela pode se sentir desqualificada se ela não fez o melhor pela educação dele. Agora, se o que ele fez foi a opinião e a opção dele, nem assim ela pode se sentir desqualificada. Quem está te fazendo se sentir desqualificado, pequeno, quem está te fazendo se sentir estranho às vezes nesse ambiente que você está tentando viver, esse não é Deus. Esse é o inimigo tentando te acusar de coisas do teu passado, de coisas que passaram. Só quem pode nos desqualificar é aquele que nos qualificou, e esse é Deus. Ninguém pode desqualificar você. Levanta a tua mão direita assim comigo e diga comigo: ninguém pode, tem o direito, nem deve me desqualificar, porque quem me qualificou foi o meu Deus. E se Ele me chamar, eu vou. Se Ele me mandar, eu vou. E no Espírito Santo eu serei forte, eu prevalecerei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E que assim seja a sua vida. Aplauda ao Senhor. Que Deus te abençoe tremendamente. Que nós possamos ter uma semana maravilhosa. Que Deus enriqueça a sua vida. Seja que nem Jeremias. Não desista. E quando você não souber o porquê,
que você está fazendo. Olhe simplesmente o que Deus está fazendo. Amém? Que os seus olhos se encham, seus olhos espirituais se encham da presença do Espírito Santo. E que você que precisa de forças para vencer as suas lutas, as suas dificuldades, os seus vícios, que eu digo seus, até o dia que você dizer agora chega. No dia que você falar agora chega, e você entregar para o Espírito Santo, você terá uma surpresa violenta. Você terá uma surpresa violenta. Porque a carne diz para você que você é fraco, mas o Espírito diz para você que você é forte. O mundo diz que você não consegue, mas Deus, Ele diz para você, você já é mais do que vencedor. Amém? Deus os abençoe. Tenhamos uma ótima semana. Culto quarta-feira e todos os eventos da semana. Só para encerrar, o Roberto tinha falado, oficina da família não é inscrição. Oficina da família é um trabalho da igreja. É que nem um culto, mas não é culto. Ok? E nós estamos preparando. Deixamos aí uma pré-data para março, mas não está certo ainda por causa das agendas aí, de tudo que nós temos.